Beleza, gravando. Agora, gente, bom dia oficialmente. Queria começar a aula ouvindo um pouquinho vocês, do que vocês estão entendendo, né? Como é a distância, a gente não tem aquela coisa da sala da aula presencial, né? E ver o que os alunos estão conseguindo entender sobre o Getúlio Vargas. Queria ouvir um pouquinho vocês, assim, o que vocês estão conseguindo entender do que a gente tem falado até agora. O Tiago e a Camila. A matéria mais difícil é a história para mim, de entender. A matéria aqui, mais difícil? De entender que é. Ah, é? Então, se é mais difícil, então precisa de mais estudo. É a Luara? É a Luara que falou, né? Ah, Luara, o que tu entendeu, Luara, até agora? Bom dia. Quando fala assim, a Varga, que informações vêm na tua cabeça? que ele era meio, tipo, não era nem comunista, nem... Ai, Nem comunista, nem capitalista. é. Que ele era chamado de quê? Alguém lembra do que ele era chamado? É uma Nacionalista? pergunta? Nacionalista, isso mesmo. Olá, Lu. Ele não é nem comunista, nem capitalista, ele era chamado de nacionalista. O que mais? Por que ele era chamado de nacionalista, Vitor? Tu lembra? Sim, porque ele nacionalizou algumas empresas para conseguir o minério, que virariam, a partir dessa nacionalização, ia ser do governo. Ótimo, isso mesmo. Ah, Lu, ele era chamado de nacionalista porque ele nacionalizava os recursos naturais. Tudo que é recurso natural era nacionalizado. Quem consegue explicar para a Lu o que é ser nacionalizado? Como assim, nacionalizava? Que as empresas Que, particulares passam a ser do governo. Não que as empresas particulares passam a ser do governo, não é um comunismo. Então não sei. Como é que é? Então vamos lá, vamos junto então. Arthur, Matheus, Bruno, o que significa nacionalizar os recursos naturais? O dinheiro. Que o dinheiro vai ficar naquele país se construir alguma coisa ali. Tipo, se qualquer. Porque, tá certo, Lu? Tá certo. Ó, o dinheiro fica no Brasil. Por quê? Em vez de outras empresas de outro país comprar as empresas do Brasil, não, o dinheiro ficava no Brasil. Não é bem isso. Vamos lá. Nacionalizar os recursos naturais. O governo Bolsonaro, por exemplo, poderia nacionalizar os recursos naturais. O que ele Até faria? aqui, as empresas particulares dentro do Brasil que vão explorar os recursos naturais, não as empresas de fora. Que daí o dinheiro fica dentro do Brasil. E são empresas de quem? Dos Estados Unidos, essas empresas de fora. Não. Ó, se nacionaliza governamentais. do governo. Ah, tá, verdade. Lu, olha lá, Lu. Nacionalizar os recursos naturais significa que o governo vai criar uma empresa, ela não é de uma pessoa, ela é do governo, que vai explorar o aço, vai explorar o ferro, vai explorar o petróleo, vai explorar a água e a geração de energia, vai dar um jeito no saneamento. São todas empresas do governo. Tá? São funcionários públicos. O Getúlio Vargas dizia que nenhum país iria explorar o Brasil. Nenhuma empresa de fora viria explorar o Brasil. O Brasil seria explorado, os recursos naturais seriam explorados por empresas do governo. Que daí o dinheiro fica aqui. O dinheiro não vai para fora. Que é o que a Luana estava falando. Ó. O dinheiro fica no Brasil. A riqueza fica no Brasil. Isso é nacionalizar os recursos naturais. Ele não é comunista porque ele permite indústrias privadas. Ele não nacionaliza banco, ele não nacionaliza a indústria têxtil, ele não nacionaliza a indústria de calçado. Isso tem os seus próprios donos, ok? Os empresários. Ele vai nacionalizar recurso natural. Água,
petróleo, ferro, aço. Tá? Isso são empresas do governo. Isso é nacionalizar. Por isso que os Estados Unidos, por exemplo, não gostava muito do Getúlio Vargas. Né? Ele era bom por um lado, mas ruim, bom porque ele impedia o comunismo no Brasil, né? Mas ele era ruim porque ele não deixava as empresas norte-americanas entrarem aqui para explorar o nosso petróleo, por exemplo, ou o nosso aço. O Brasil é que explorava. Então, ó, a Lu já falou de uma coisa interessante, ó, do Vargas. Ele era um nacionalista. Nacionalista que o Brasil exploraria os recursos naturais. O que mais? Quando a gente fala do Vargas, que outra informação vocês já conseguiram pegar? Que ele prometeu coisas ao povo quando ele estava no poder. E no caso era voto secreto. Isso. Isso mesmo, Vitor. Olha lá. Na campanha, mesmo antes dele estar no poder, o Vargas prometeu coisas para o povo. Prometeu leis trabalhistas, prometeu perdão para os tenentes do exército que tinham se revoltado contra o café com leite, né? Prometeu industrializar o Brasil, e a burguesia, né, gostou disso, né, de poder industrializar, urbanizar o Brasil. Então, ele teve o apoio desses grupos. E também... pode falar. As mulheres meio que começaram a ser consideradas cidadãs, e ele também fez com que o Brasil saísse da monocultura para a policultura. Foi o que tu falou na aula passada. Duas informações, olha lá. Então, Vargas prometeu um monte de coisa, mas ele venceu as eleições de 29? Não, ele fez um golpe. Perdeu, lembra? O Washington Luiz usou a máquina do governo, né, o Tribunal Eleitoral, para garantir a vitória do Júlio Prestes. Né? E o Vargas perdeu. Mas com o assassinato do João Pessoa, que eles disseram que foi a mano do Washington Luiz, né? E daí isso movimentou um grupo que tomou o poder. Os militares mineiros tomaram o poder, derrubaram o Washington Luiz e deram o poder para Vargas. Então ele chegou ao poder ilegalmente. E em 34 ele fez a Constituição, que é o que o Vitor está falando. Ó. Nessa Constituição, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Os direitos trabalhistas, descanso semanal remunerado, no máximo de 8 horas, multa no caso de demissão, o patrão tem que pagar uma multa, férias remunerada, então, voto feminino, aquilo que ele prometeu lá na campanha, mesmo tendo perdido, na Constituição de 34, ele cumpriu. Então, Lula, tá vendo? Já sabe um monte de coisa. Ele chegou ao poder ilegalmente, porque perdeu as eleições. Ele prometeu um monte de coisa, mas perdeu as eleições. Ele tomou o poder. Ele fez uma Constituição em 34, que deu direito trabalhista, que deu voto feminino, o voto secreto, enfim, o voto secreto. Ele era um nacionalista, então já sabe o que ele é, um nacionalista. O primeiro período do governo dele é chamado como? Constitucional? De 30 a 34. Isso, Estela, provisório. Gente, por que é provisório? O que é uma coisa provisória? Não, porque não tinha Constituição ainda. Isso. Provisória por enquanto. Por enquanto não tem uma Constituição, eu vou ficar no poder. Governo provisório. Porque não tem Constituição, ele não foi eleito. Quando ele tomou o poder, a Constituição não funcionava. Até a próxima eleição seria um governo provisório. O que aconteceu durante o governo provisório? De importante. Quem lembra? De 30 até 34, o governo provisório. Tem uma coisa que aconteceu durante o governo provisório, que o Vitor falou... Engavetou a Constituição. Engavetou. O que mais? O Vitor falou uma ali ainda há pouco. A nacionalização das empresas? Começa o processo de nacionalização das empresas. Não é das empresas, dos recursos naturais, né? As empresas nem existiam, elas vão ser criadas.
Não vai nacionalizar. É diferente da Rússia. A Rússia comunista, ela pegava empresas que já existiam e dizia, pode ir embora, agora ela é do governo. O Getúlio Vargas vai criar empresa. Então, ele vai... Não é que ele nacionaliza indústrias, ele vai criar empresas para explorar os recursos naturais. André, Oi. essa aqui tá falando que o governo foi obrigado a fazer escolas primárias, e no caso até o 5º ano. Isso foi no governo constitucional? Foi na Constituição, isso. Foi na Constituição que foi criada a obrigatoriedade do ensino primário. Que o governo tinha que criar escolas e sustentar escolas, né, de ensino primário. Antes disso, não existia essa obrigatoriedade por parte do Estado. Então, agora, todos têm direito a acesso à educação. Até o 5º ano. Até a 4ª série. Durante o governo provisório, o Vitor falou ali, a defesa do café, foi criado o Conselho Nacional do Café para proteger o café, mas foi um estímulo à policultura. Esse Conselho do Café estimulava a policultura, porque o Brasil não podia depender só do café. Então, isso aconteceu durante o governo provisório. E teve uma revolução. Quem fez uma revolução... Eles chamam de revolução, né? Não é? Quem fez uma revolução, uma revolta, vou usar a palavra revolta, é melhor. Durante o governo provisório, teve uma revolta. De quem? Os paulistas que queriam a Constituição? É óbvio, olha lá, é meio óbvio, é lógico. Os paulistas venceram as eleições. O Getúlio tomou o poder. É óbvio que os paulistas vão fazer uma revolta para tirar o Getúlio. Ele não foi eleito. Então, vai ter uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, em 1932, que queria a volta da Constituição. Ou seja, que o Júlio Prestes, que tinha vencido, assumisse o poder. O Getúlio Vargas está governando sem Constituição. Daí o Getúlio Vargas vai abafar a revolta, ele tem apoio das Forças Armadas, né? Inclusive deram poder para ele, abafa a revolta, mas em 34 ele faz a Constituição. Agora, em 34, Lu passa do governo provisório para o constitucional. Como que o Vargas... Quem pode explicar aí para Lu? Como que o Vargas... Eu estou usando a Luara porque ela se expôs, eu acho legal, tá? De dizer que é mais difícil mesmo. Tudo bem, Luara, para ti? Tranquilo? Tá aí ainda? Não foge. Como que o Vargas conseguiu se manter no poder? Ótimo, Estela. Eleições indiretas. O Vargas fez uma Constituição e dizia assim, quer ver, na Constituição, que o presidente, a partir de agora, o presidente vai ser eleito por um mandato de 5 anos, com voto secreto por todo homem, com mais de 18 anos, alfabetizado, as mulheres também poderão votar. Ele fala como que vai ser a eleição de um presidente. O primeiro, no entanto, vai ser eleito de forma indireta. E daí, ele foi eleito presidente do Brasil de forma indireta. Não foi o povo que elegeu ele, foi o Congresso. O Congresso que votou e aprovou a eleição do Vargas como presidente. Daí começa o governo constitucional, porque legalmente ele foi eleito. Ainda que de forma indireta, ele foi eleito legalmente. Outros países do mundo fazem isso, tá, gente? Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não tem eleição direta para presidente, tem eleição indireta. O povo norte-americano escolhe os delegados e os delegados escolhem o presidente. Lá é uma eleição indireta. No Brasil é eleição direta. Mas no caso do Vargas, ele foi eleito de forma indireta. É a segunda vez que isso acontece na história do Brasil. Deodoro da Fonseca, lá o primeiro presidente da República, já tinha feito isso. Essa é uma informação, de que é a segunda vez que isso acontece na história do Brasil, que é uma informação importante. Isso pode cair em questão, em provas, etc. Né? E daí, durante o governo constitucional, o que tem de importante, o que tem de marcante nesse período, que vocês lembram? Como foram as eleições indiretas, o Congresso, os deputados federais e os senadores, a gente chama os dois juntos de Congresso, tá? Eles se reuniram e votaram se aceitavam ou não Vargas como presidente. E aprovaram.
Ah, isso é uma eleição indireta. Não foi o povo que escolheu Vargas, não dessa vez. Foram os congressistas, os parlamentares. Beleza? O que acontece nesse período que a gente chama de governo constitucional? De significativo. Matheus, lembra, Matheus? A gente falou na aula passada? Acho até que ficou meio bravo com a relação que eu fiz. Bastante propaganda do governo. O Getúlio Vargas usava muita propaganda, tá, para convencer o povo de que ele era um cara bom. Ele era um populista, tá? Getúlio Vargas era um populista. Ele era adorado pelo povo, amado pelo povo, por causa dos direitos trabalhistas. Nós já vamos falar sobre isso. Tipo Lula também era populista. Fazia as coisas e saía como vitorioso, assim, né? Dava as coisas e saía como o paizão do povo, de modo geral. Tem uma coisa que acontece durante o período do governo constitucional, tem dois grupos ali que vão entrar na briga, como se fossem dois partidos. Quem lembra? Gente, vocês estão aí. Não foi o A e B, né, que foi dividido. Foi. Um foi o A e B. Ah, tá. Outra foi? Quem lembra? ANL. Aliança Nacional Libertadora. Ó, A e B. Ó, Luan Steiger. Acompanha comigo. Tinham dois grupos durante o governo constitucional, é como se fossem dois partidos, tá? Um era o A e B, Ação Integralista Brasileira, eles eram os fascistas. Fascista é alguém que quer um governo autoritário, forte, tá? De extrema direita, tipo Hitler, né? Hitler era um fascista. Então, a A e B era os integralistas brasileiros, eram fascistas. E tinha os comunistas do outro lado, a ANL. Então, a ANL queria que o Vargas fizesse mais do que nacionalizar os recursos naturais. A ANL queria que nacionalizasse os bancos, a terra, as indústrias. A ANL era comunista. A AIB é capitalista. O Estado tem que ser mínimo, né? Mas um Estado autoritário, forte. Eu lembro que na aula passada eu fiz uma relação com aquele grupo que foi para a rua defendendo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, lembra? Ó, se fecha o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, o poder fica todo centralizado na figura do presidente. Isso é uma ação fascista, isso é uma ação integralista. Tá? Independente do presidente, inclusive. Não pode jamais, é uma ditadura, jamais pode acontecer isso. Tem que ter os três poderes, porque um controla o outro. Posso não concordar com os parlamentares que estão ali. Daí a gente troca na próxima eleição. Então, ó, tem a disputa da AIB e da ANL. O Vargas vai ficar do lado da AIB, óbvio, né? Que quer dar o poder para ele, e vai perseguir a ANL, os comunistas. Vai acontecer uma coisa, inclusive, durante o governo constitucional, em 1935. O que foi? Alguém lembra? Aquela revolta que tentaram implantar o comunismo no Brasil? Isso! Uma revolta que tentaram implantar o comunismo no Brasil. A ANL, que é comunista, vai tentar dar um golpe e tomar o poder. O nome é Intentona Comunista. Uma intentona comunista. Isso, Henrique. A ANL seria tipo PT. Mais até, tá? A ANL seria tipo o PSOL. Mais comunista ainda. O PT perdeu um pouco da característica de PT mais socialista hoje do que comunista. PSOL, PSTU, esses são bem comunistas. O PT seria um partido mais socialista. Vai fazendo reformas com o tempo, né? A lógica, pelo menos, teoricamente falando. E daí, em 1935, teve a intentona comunista. Isso é bem legal, porque veio uma russa, a Olga Benário, ela era uma alemã, judia, que fugiu do nazismo, foi para a Rússia. Ela virou uma líder
comunista na Rússia, e ela foi mandada por Stalin, no Brasil, para ajudar a fazer a revolução comunista aqui, para ajudar a fazer a intentona comunista. Só que a intentona comunista não deu certo, basicamente, sabe por quê? A ANL de vários estados tinham combinado de, naquele dia, ir para a rua e tomar o poder. E daí, no Rio de Janeiro, o Prestes e a Olga, um exército da ANL, foram para a rua. Mas em Pernambuco não foram, no Rio Grande do Sul não foram, não sei aonde não foram. Então, perdeu força. E daí eles foram presos facilmente. Inclusive, o Getúlio Vargas mandou a Olga Benário de presente para o Hitler. Ó, pega, a Olga Benário, que é essa comunista, judia e alemã. A Olga Benário vai morrer num campo de concentração, em Auschwitz. Ela tem uma filha com o Prestes, que era da ANL. Esse Prestes não é aquele da eleição, tá? É outro. Que era comunista, e essa filha está viva ainda. Ainda existe. Lá no campo de concentração de Auschwitz, ela teve a menina, e quando a menina desmamou, a avó, que era brasileira, pegou a criança, e daí ela foi mandada para o campo de extermínio e morreu em Auschwitz. Então, ó, Lu, já sabe um monte de coisa, tá vendo? Ó? Governo constitucional, a AIB, a ANL brigando, né? Os comunistas tentando tomar o poder, não era só no Brasil, era no mundo, né? Os operários da Inglaterra se unindo para tomar o poder, os operários dos Estados Unidos, os operários da Argentina, no Brasil também os operários tentando tomar o poder, os comunistas tentando tomar o poder. André. E daí, o que acontece? Quem lembra? André. Oi. Aquela saudação ali que aqueles caras estão fazendo na página 65 é que nem a do Hitler? É uma saudação fascista. Na Alemanha, eles quando faziam assim, eles falavam Heil Führer. Führer é tipo um líder. Tá? Porque o Hitler vai se tornar um líder da Alemanha, ele era primeiro-ministro, o presidente Hindenburg morre, e ele continua governando como se não tivesse nada. Vai, né? Ele vira um líder alemão. E no Brasil, os integralistas vão fazer uma saudação igual, só que eles vão pegar uma palavra bem brasileira, que é Anauê, uma palavra tupiniquim, para fazer essa saudação. Os nacionalistas tinham essa coisa da pureza da raça. Os integralistas tinham uma coisa da pureza da raça, tá? Perseguiam os negros, perseguiam os nordestinos. Eles são fascistas, né? Os fascistas, de modo geral, têm uma coisa muito preconceituosa. Como na Alemanha perseguiram os judeus, na Itália também perseguiram, só que na Alemanha mataram. Né? Perseguiram ciganos, perseguiram pessoas que não eram consideradas puras, né? Da raça. E no Brasil também. Só que o problema é que no Brasil o negro faz parte da raça. O Vargas dizia, inclusive, que o negro é brasileiro. O negro de alma branca. Ou seja, o negro católico, o negro que segue essa cultura europeia. O outro, aquele de alma africana, o que será do candomblé, da umbanda, esse era perseguido, era proibido no Brasil. Né? Então tinha que ter podia ser um negro, mas fosse um negro de alma branca. Daí ele estava dentro do padrão. O que estava fora do padrão era perseguido. E não foi só no Brasil, né? Em vários lugares na América isso aconteceu. Estados Unidos, a Ku Klux Klan também perseguia os negros, matava. Especialmente no sul dos Estados Unidos. Bom, daí o que acontece lá durante o governo constitucional? Se ele foi eleito, uma hora vai acabar. Ok? O governo dele. Ele foi eleito legalmente, de forma indireta, mas foi. Mas aí, o que acontece lá durante o governo constitucional que ele não sai? Quem lembra? Uma parte do Ele Congresso... fechou as votações? Oi? Deixa o Vitor falar, então. Fala, Vitor. Não, é só daquela hora que tu falou que tinha risco de sair, aí ele fechou as votações? Qual era o risco que tinha? Não sei. Ele tinha sido ameaçado pelo aquele partido
por aquele outro partido. Tinham falado que ia tirar ele do poder. Que iam dar um golpe, daí ele foi lá e fechou as eleições. Ó, ia ter eleição para presidente. Ok? Em 37, 38 ia ter eleição para presidente. Os comunistas podiam chegar ao poder. Era partido, se tivesse o apoio do povo, eles podiam chegar ao poder. E se eles chegassem ao poder, bom, são comunistas, eles vão nacionalizar tudo, banco, indústria, tudo. A burguesia brasileira, isso mesmo, Bruno, a burguesia brasileira tinha medo disso, de que os comunistas chegassem ao poder. Vamos combinar que a burguesia brasileira tem medo até hoje, né? Que os socialistas e os comunistas cheguem ao poder. Não é só daquela época. Então, para evitar que isso acontecesse, o que a AIB fez? A AIB fez, que é fascista, escreveu um documento chamado Plano Cohen. Lembra de Cohen, de comunista? Cohen, comunista. O Plano Cohen era um documento do que a ANL ia tomar o poder, ia fazer o comunismo no Brasil. Mas quem escreveu não foram os comunistas, foram os fascistas. Eles fizeram um documento falso e assinaram como se fosse a ANL e entregaram para o Vargas. Ó, Vargas, aqui, ó. Os comunistas vão te derrubar, estão fazendo um plano para te derrubar. Né? O Getúlio, então, cancela as eleições por causa do Plano Cohen. Alguns alunos perguntam, mas ele sabia que era falso? Possivelmente sabia que era falso. Imagina um documento entregue pela AIB, pelo Plínio Salgado. Possivelmente sabia, ele precisava de um pretexto para não sair do poder e evitar que os comunistas chegassem. E ele vai ter o apoio da burguesia para isso. A burguesia deixou tudo bem ele ficar no poder. Porque é melhor um Vargas, que impede o comunismo, do que os comunistas. E o Vargas tem esse apelo popular, que nós já vimos, né? O povo adorava ele por causa das leis trabalhistas, o povo tinha uma paixão pelo Getúlio Vargas. O Vargas tinha uma coisa bem populista mesmo, tá, gente? Ele distribuía dentadura, distribuía cadeira de roda, distribuía muleta, além de dar os direitos trabalhistas, ele fazia essa coisa bem popular para ter o apoio do povão. Isso era uma estratégia bem inteligente. Dar direito trabalhista, não sei se vocês conseguem entender isso, vai ser difícil de entender. Dar o direito trabalhista para o povo era desarticular o povo. O povo, o proletariado, é comunista. De modo geral, o trabalhador, gente, é comunista. Okay? Por quê? Porque ele quer igualdade. Eu trabalho, mas o lucro da empresa fica para o patrão. Então, de modo geral, um trabalhador, um operário, é comunista. Ele pode não saber exatamente o que é isso, mas ele defende a igualdade. O que o Getúlio Vargas faz? Para evitar que esses operários se organizem e tomem o poder, para evitar que esses operários se virem comunistas, ele vai dando as coisas. Eu dou a lei trabalhista para vocês, não precisa vocês se organizarem. Eu dou direito de férias remunerada. Os operários se desarticulam. Eu dou direito à licença maternidade para as mulheres. Getúlio Vargas deu. Os operários se desarticulam. Então, tu não tem um movimento operário, tá vendo? Ele desarticula o movimento operário. Até os sindicatos, para evitar que os sindicatos se organizassem, tinham que ser autorizados pelo Vargas, e sempre tinha um funcionário que era o pelego. O pelego era o que entregava. Entregava quem era o comunista. E no Vargas ele dizia, aquele fulano lá é o comunista. Eles eram perseguidos daí, não podia ser, era preso, era morto, desaparecia. É uma ditadura. Não podia ter a diferença. Mas essa lógica de dar o direito trabalhista era uma lógica de desarticular o movimento operário. E daí o Getúlio Vargas saía como grande paizão do Brasil. Eles diziam até que ele era o pai dos ricos e mãe dos pobres. Pai dos ricos, porque o pai é o que sustenta, né? O que dá o dinheiro. Ele ajudou a burguesia a industrializar o Brasil, os cafeicultores. Então, ele sustentava os ricos. E mãe dos pobres, porque a mãe é aquela que cuida. Distribuía comida, distribuía dentadura, e o povo amava Vargas, tinha uma adoração por Vargas. Esse populismo é muito perigoso, porque um presidente populista,
a gente acaba não enxergando o que está por trás disso, dessa ação populista. O controle que tem. Tinha um controle muito forte, que passava despercebido, porque ele dava as coisas que o povo queria. Mas isso a custas do quê? A não cidadania. Né? O povo não era cidadão, o povo não conseguia, não lutava por seus direitos. O direito era dado. Tá? É como se fosse assim, quer ver? Ó? Um pai e um filho. O pai que não deixa o filho se virar. Tá? Antes que o filho caia, o pai vai lá e junta. Antes que o filho se dê mal com um amigo, lá, briga com um amigo, o pai vai lá e resolve. Antes que o filho... O pai está o tempo todo antecipando as coisas. Esse filho não vai aprender, não vai crescer. Era o que o Vargas fazia com o povo brasileiro. Ele dava as coisas e o povo brasileiro não crescia enquanto cidadão, porque era tudo dado. É bom o que ele fez? É ótimo. As leis trabalhistas são ótimas. Mas não, elas não foram conquistadas pelo povo, elas foram dadas em troca do silêncio. Aceitem o meu governo. Aceitem a ditadura. Aceitem a censura. E era censurado mesmo, tá? Até as cartas do Correio eram abertas. O Correio lia, botava uma tarja preta do que não podia ser falado. Né? Tinha, assim, as pessoas eram investigadas, perseguidas, porque o medo do mundo na época era o comunismo. Então, para evitar o comunismo, Vargas usou do Departamento da Imprensa e Propaganda, tinha a Hora do Brasil, que tinha até hoje, né, na rádio. Agora está em horários diferentes, né? Foi criado pelo Vargas para fazer a propaganda do governo. Até hoje é propaganda, né? Se vocês ouvirem lá a rádio à noite, acho que é às 9 horas agora. Antes era às 7, agora é às 9. Que é um programa do governo na rádio, que é obrigado a passar. É uma propaganda do governo, até hoje. Independe do governo. Né? Lu, tá vendo como já sabe um monte de coisa? Talvez vá esquecendo delas, mas já sabe bastante coisa. Né? Chegou ao poder ilegalmente, a Revolução Constitucionalista, a Constituição de 34, a intentona comunista, o Plano Cohen, a tomada de poder, a censura, o Estado Novo, a ditadura. Então, de 30 a 45, o Vargas vai se manter no poder. Dessa forma. E a Segunda Guerra Mundial, André? Então, a Segunda Guerra Mundial, Vitor, isso é uma coisa interessante, porque tudo levava a crer que o Brasil entraria na Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha. É tanto que ele mandou a Olga de presente para o Hitler. Getúlio tinha um governo fascista igual o Hitler tinha. Tá? Não tinha perseguição aos judeus aqui, mas era um governo fascista, autoritário, um Estado forte, centralizado na mão do presidente, né, do líder, que tomou o poder. Era muito... Tudo levava a crer que o Brasil entraria do lado da Alemanha. Mas isso era muito perigoso. Imagina o Brasil, o tamanho que é, do lado da Alemanha. Os Estados Unidos ficam muito preocupados com isso, porque é um país próximo dos Estados Unidos, grande, e se a Alemanha viesse para cá, para o Brasil, e atacasse os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não podia permitir que o Brasil entrasse desse lado. E, então, a estratégia que eles usaram foi, eles atacaram navio brasileiro, norte-americanos, atacaram um navio brasileiro, usando uma bandeira da Alemanha. Eles pegaram a bandeira da Alemanha, botaram no navio deles e atacaram o navio brasileiro. O Brasil, então, com raiva, declara guerra à Alemanha e fica do lado da Inglaterra, França e Estados Unidos. Tá vendo? Foi forçada, foi manipulada a entrada do Brasil do lado dos Estados Unidos. Foi forjado, tá vendo? Uma mentira. Mas o fato é que o Brasil vai entrar, e daí da Segunda Guerra Mundial o Brasil participa efetivamente, tá? O exército vai para o norte da África, para a Itália, vai lutar lá, na Marinha, vai mandar enfermeiros, médicos, vai participar com bem mais pessoas, tá? Da Segunda Guerra Mundial. E isso resultou na saída do Vargas do
do poder ou não teve uma diferença muito grande? Na verdade, Vitor, o que acontece é assim, quer ver? Ó, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 45, o comunismo já não era mais aquela sombra toda que era antes. Ó, a Revolução foi em 17. Em 45, até no Brasil, o movimento comunista já estava completamente desarticulado, né? Já não tinham mais, já tinham sido perseguidos, mortos. Então já não fazia sentido manter Vargas. A própria burguesia brasileira, que sempre apoiou Vargas, porque ele impedia o comunismo, vai dizer, tá, Vargas, deu, né? Os comunistas já foram apagados, já está na hora de tu sair. Né? Então, começaram a fazer críticas ao governo Vargas, até porque ele ficou muito voltado para os trabalhadores, para os operários, né? A burguesia tem um pouco de medo disso, daí vai pressionar para a convocação de eleições. E daí, em 45, ele convoca eleições e um candidato dele, inclusive, vai ganhar as eleições. Um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. Mas daí isso é um outro período que a gente vai estudar mais tarde. Gente, eu tinha preparado uma aula toda de charge para a gente interpretar, mas foi bom a gente fazer isso, ver o que vocês estão conseguindo pegar. Senti falta do Arthur, do Matheus nessa aula. O Arthur entende bem história. Ei, Bruno, participou ali no chat. Ali. Tá? Bom, na próxima aula, a gente interpreta as charges. Tá? Vamos fazer essa interpretação das charges juntos na quarta-feira da semana que vem. Certo?